Pegue o Evangelho e abra em Lucas capítulo 24, versículo 17. Acharam? E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? Jesus fez duas perguntas aos dois discípulos que estavam se dirigindo para a aldeia de Emaús, uma vilazinha que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E é domingo à tarde. São dois discípulos, o Cleopas e um outro, que eu não sei quem é, não sei se é o Pedro, né? Não identificaram. E eles estão indo, porque esperaram Jesus ressuscitar. No mesmo dia, na sexta-feira, não ressuscitou. No sábado, eles ficaram esperando, Jesus não ressuscitou. No domingo, ficaram lá, no esconderijo, aguardando a ressurreição de Jesus. Mas eles não viram Jesus, e eles estão amedrontados. Tem muita gente naquele esconderijo. O Cleopas e o outro discípulo diz: olha, companheiros, nós iremos para Emaús, para aquele esconderijo. Se precisar da gente para qualquer coisa, manda chamar. E eles saíram e foram para lá, caminhando, 11 quilômetros até lá. É domingo à tarde. Domingo à tarde. E esses dois discípulos estão inconformados. Recebemos a informação que um se chama Cleopas. Deixa eu falar uma coisa sobre esse Cleopas. Ele era casado com a irmã de Maria. Ou seja, o Cleopas, ele era cunhado da Maria, mãe de Jesus. Em outras palavras, o Cleopas era tio carnal de Jesus Cristo. E o próprio tio também está inconsolável. Ele não se conforma. E ele era um seguidor de Jesus. Ele acreditava no sobrinho carnal. Mas ele morreu. E não ressuscitou até agora. Ficamos esperando. O dia está quase acabando. Domingo está quase findando. E ele não apareceu. Ele disse que ia ressuscitar, não apareceu. E eles estão tristes, indo pelo caminho. E Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus. Porque vem cá, antes de ontem, ele teve o rosto massacrado, com socos, puxões de cabelo. Uma horda de homens ímpios, travestidos de religiosos, espancaram brutalmente o Senhor Jesus. Você já viu quando um boxeador sai de uma luta, depois de 10 assaltos, por exemplo, como que está a cara dele? Ele fica vários dias deformado. Lutador de MMA, dias depois, uma semana depois, o cara está todo torto ainda, inchado. Antes de ontem, ele foi agredido violentamente no rosto, no corpo, crucificado, o sangue drenado, vazou sangue das 9 da manhã até as 3 da tarde daquela sexta-feira, morreu, foi sepultado. Ele está irreconhecível mesmo. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Ou você acha que Jesus ressuscitou novinho em folha, como quem tivesse saído de um salão de beleza? Ele não saiu de um salão de beleza, ele saiu do sepulcro. Ele está deformado. Está vivo, mas
carrega no corpo as marcas da brutalidade. Está irreconhecível ainda. Foi antes de ontem que tudo isso aconteceu. Aí Jesus, que não dá para ser reconhecido, devido às agressões, se aproxima do Cleopas e o outro discípulo, que estão conversando a respeito dos acontecimentos. E um está fazendo pergunta para o outro. Eu vou mostrar isso para você aqui no Evangelho. Eles estão inconformados e ficam questionando o tempo todo. Eu vou mostrar isso para você. Mas eu quero perguntar agora, nesse momento, para o Brasil e para Portugal, para cada pessoa que está assistindo. Eu quero perguntar: quem acredita que Jesus ressuscitado e irreconhecível se aproximou dos dois discípulos no caminho de Emaús e fez essas duas perguntas? Quem acredita? Olha as perguntas que ele fez. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Do que vocês estão falando? Por que vocês estão abatidos desse jeito? A tristeza era visível. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Quem acredita que Jesus Cristo fez essas perguntas? Então repita comigo esse versículo, o 18. E respondendo todo o Brasil e Portugal, e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? Diga bem alto: quais? Quem crê que Jesus fez essas perguntas? Então vamos dar para Jesus e para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui nesta igreja e em todas as igrejas. E enquanto você aplaude, olhe para o céu e dá glória. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Continua. Continua. Pai querido e Deus amado, recebe esse louvor. Esse povo te ama, está te glorificando, te louvando. E não só esse povo aqui, à distância tem muita gente também te dando glórias. A tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém quer ouvir homem algum. Nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Eu já te dei umas pinceladas aí. Você já está a par dos acontecimentos. Enquanto eles estavam andando sozinhos, veja como era. Vou ler aqui o versículo 13. E eis que no mesmo dia, quer dizer, naquele domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Na medida que a gente pode entender aqui no Brasil e em Portugal, seria de 11 quilômetros. Cujo nome era Emaús. Emaús quer dizer riacho quente. Devia ter um riacho lá, com águas quentes. É para lá que eles estão indo. Iam falando entre si, os dois conversando, tudo aquilo que havia sucedido. Eles assistiram o horror que foi a prisão de Jesus na quinta-feira à noite,
já entrando na sexta-feira de madrugada, o julgamento apressado, os tribunais que julgaram Jesus em altíssima velocidade, na verdade não o julgaram, apenas queriam dar aspecto de legalidade para uma farsa, porque ele já estava condenado à morte muito antes de ser preso. E quando deu 9 horas da manhã, Jesus Cristo foi pregado na cruz. Eles assistiram isso. 9 horas da manhã era o horário que lá no templo de Jerusalém o cordeiro era sacrificado. O cordeiro do Antigo Testamento, o animalzinho que era morto em favor dos pecadores. Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado exatamente às 9 horas da manhã. E esses discípulos, todos eles, acompanharam a tragédia, o sofrimento o dia inteiro, de longe, porque estavam com medo de serem presos, escondidos nos próprios panos, e lenços, e aventais, e túnicas, disfarçados no meio da multidão que assistia aquele espetáculo horroroso, porque para muitos era um show. Olha, um crucificado aí, é Jesus. A placa dizendo: Jesus Nazarenos Rex Iudarion, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Está escrito em latim, em hebraico e também em grego. Muita gente ia só para assistir. Olha como que é uma pessoa crucificada, hein? Eles ficaram de longe, no meio da multidão, acompanhando a tragédia. Eles ficaram pasmos com as atitudes de Jesus, que não murmurou, não blasfemou, não praguejou, não xingou, não ameaçou, não reclamou de nada. E acompanharam quando Jesus, com muito sacrifício, ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, e tombou a cabeça e aconteceu um terremoto. A multidão saiu correndo de medo, inclusive eles. Eles assistiram tudo isso antes de ontem. Eles estão marcados pela tragédia. Sabe quando acontece um acidente grave no mundo e as pessoas ficam assim, só falando daquilo? Como foi, por exemplo, o atentado nas Torres Gêmeas, como foi o incêndio na Boate Kiss, né? Durante uma semana, durante 2 semanas, durante um mês só se falava daquilo. Eles estão ainda abalados, só se fala disso. Todo mundo fala disso. Jesus nunca mentiu, nunca enganou, nunca fraudou, nunca trapaceou, nunca contou uma piada suja, nunca falou um palavrão. Jesus Cristo só pregou coisas boas, consolou os aflitos, purificou leprosos, expulsou demônios, curou aleijados, cegos, surdos, mancos, ressecados, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, providenciou alimento para multidões. Um homem que nunca fez mal algum, que soltava a língua do mudo, que fazia o paralítico saltar de alegria. Um homem que fez tantas coisas boas terminar desse jeito. Por quê? Eles estão se questionando: por quê? E mais, por que Jesus, que tinha poder para pegar o vento na mão direita e dizer: cala-te! E o vento parava de uivar? Que dava uma ordem para um mar revoltado e dizia: aquieta-te! E o mar se aquietava como se fosse uma piscina? Porque ele, que dominava legiões de demônios, e que na hora da sua prisão, só de falar que ele era Jesus, dizendo: eu sou o nome de Deus, eu sou, os guardas caíram por terra. Eles estão questionando: por que Jesus não fugiu? Por que ele não reagiu? Por que ele se deixou torturar dessa maneira? E mais, por que Deus não interferiu? São perguntas. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas,
um ao outro. Por quê? Por quê? A gente não consegue entender. Por quê? Por quê? Nessa hora, o mesmo Jesus, dá uma olhada no versículo 15 e passa um traço com a caneta. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo que eles conheciam, o sobrinho carnal do Cleopas. O mesmo Jesus que eles conviveram 3 anos. O mesmo Jesus com quem eles tiveram a honra, o privilégio de acompanhar dia e noite, de se alimentar com ele, de acampar no mesmo lugar, de ouvir suas palavras e ver os seus milagres de perto. O mesmo Jesus que eles conheciam muito bem, o mesmo que foi preso, torturado, crucificado, morto, sepultado, o mesmo Jesus, não era outro Jesus, a palavra deixa isso claro. O mesmo Jesus, ele não tinha um irmão gêmeo não, tá? O mesmo Jesus com as marcas na fronte, as marcas nas mãos e nos pés, as costas com os vergões dos açoites. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu estou te falando que Jesus não tinha um irmão gêmeo para deixar uma coisa bem clara. Jesus disse: quem não crê no Filho de Deus já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. Único. Ele não tinha irmão gêmeo não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só tinha um Jesus. E é esse mesmo Jesus que se aproximou e ia com eles. Eu fico tão feliz que nós estamos aqui reunidos. E aquele Jesus que andou com eles no caminho de Emaús, o mesmo Jesus está aqui no nosso meio. O mesmo unigênito de Deus. Só que agora glorificado. Só que agora cheio de virtude e poder. Todo poder e autoridade no céu e na terra. O mesmo Jesus se aproximou. Quem está sentindo Jesus próximo aí? Jesus já está falando com você então, né? Se ele está pertinho, ele dizia: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Tem que ter sensibilidade espiritual para ouvir esse cochicho de Jesus. Ele sussurra no nosso ouvido. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Não tinha como, nem o tio carnal reconhece o sobrinho. Todo deformado, a fisionomia está alterada, o rosto inchado, irreconhecível mesmo. E o versículo 17 foi o que eu li para você. Agora vem cá. Jesus sabia o que eles estavam conversando, sim ou não? Sim. Sabia. Eu tenho umas perguntas para você também. Por quê? Se Jesus sabia o que eles estavam conversando, por quê que Jesus se aproxima e diz aos dois: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ele sabia, mas perguntou: por quê? Eu quero saber com você. Por quê? Se ele sabia, por que ele está fazendo essa pergunta? Já já vou te explicar. E por que estáis tristes? Jesus sabia por que os dois estavam tristes? Claro que sim. Ele era o motivo da tristeza. Ele era o motivo da tristeza. Ele sabia por quê. É como chegar, no funeral de um homem e a viúva está ao lado do caixão e você pergunta: por que você está triste? Hein, pastor Nilton? Se eu tivesse morrido, iam chegar para minha esposa: você está chorando por quê? Ele está perguntando isso por qual razão? Se ele sabe, hein? Por quê?
E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: você chegou agora na cidade? Você está passando por aqui, é? Você é só um peregrino? E não sabes as coisas que têm sucedido aqui em Jerusalém nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Você parou para pensar? Quais? Se ele sabia, por que ele está perguntando? Eu vou te explicar. Jesus estava preparando pregadores. Homens que anunciassem a maior mensagem de todos os tempos. Ele ensinou esses dois durante 3 anos, treinou esses dois e os demais durante 3 anos. Então ele está fazendo uma pergunta de vestibular. Pergunta de treinamento. São perguntas para obrigar o discípulo a responder certo. O que vocês estão falando entre vós? Que palavras são essas que trocais? E por que estáis tristes? Quais coisas aconteceram em Jerusalém nos últimos 3 dias? É a pregação do Evangelho que Jesus quer. Jesus quer saber se esses dois estão realmente preparados para pregar a principal mensagem que a humanidade precisa ouvir. É um exame, é um treinamento. É como a gente que às vezes está preparando um pastor e faz isso com ele também, quer saber se ele conhece a Escritura, quer saber se ele sabe pregar. A gente quer avaliar se o camarada está envolvido mesmo com a mensagem. Jesus quer avaliar. Não é que ele não sabe, não, ele sabe de tudo. Aliás, Jesus já sabe até o que eles irão responder. Mas ele quer ver a capacidade que eles têm de transmitir a principal mensagem. Está pegando a coisa? Por isso que ele pergunta: quais coisas que aconteceram nos últimos dias? Aí, um deles, o tio, e o outro, começam a pregar para aquele estranho. Eles não sabem que é Jesus. Jesus está se passando por um estranho. É a chance que eles têm de pregar o Evangelho para aquele estranho. Jesus está se passando por um estranho, que não sabe de nada, está entendendo isso? Que não sabe de nada. A população do Brasil não sabe de nada. A população do Brasil, se souber o nome de Jesus, é muito. A grande maioria não sabe nada sobre Jesus. Não sabe. Ah, mas eu já assisti filme, já vi peça de teatro. Eu vou começar a fazer perguntas e você vai ver que você não sabe nada sobre Jesus. Por isso que nós estamos distribuindo a vida de Jesus agora em formato de bolso. Jesus está fazendo um exame. Então eles começam a pregar para aquele estranho, entre aspas, um estranho entre aspas. Eles deviam estar entusiasmados para pregar as boas novas para aquele estranho. Quem sabe ganhar aquela alma? Eles não sabem que aquela alma é do próprio Salvador. Então, eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus. Agora vai acompanhar a pregação desses dois. Acompanhe. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Já derrubou o milagre. O Nazareno, Nazaré é aquela aldeia minúscula que todo mundo desprezava e que só tinha gente analfabeta. Jesus o Nazareno já derrubou Jesus. Eu não gosto de chamar Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Eu não gosto. Ele não é Jesus de Nazaré.
Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o possuidor de todos os mundos, o Rei do universo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que foi morto e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus, o Nazareno. Olha que pregador fraquinho esse daqui. Se eu pegar você chamando Jesus de Nazareno, eu vou te botar de castigo. Você vai ficar sem celular uma semana para ler a Bíblia. Você só fica aí no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, né? Só fica nas redes sociais e não lê a Bíblia. Por isso que você fala Jesus Nazareno. Vai ler o livrinho, vai ler o livro. Que foi, olha a pregação desses discípulos. Eu reprovava. E Jesus vai reprovar eles. Jesus vai reprovar com esculacho. Escuta. Que foi um profeta poderoso. Foi, já era. Que foi um profeta poderoso. Um profeta, é isso que você pensa de Jesus? Tem gente que pensa que Jesus é só um profeta. Os maometanos, os islamitas, os árabes pensam que Jesus só foi um profeta. Que Maomé é até maior do que ele. Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes, está do lado dos inimigos, os nossos príncipes. Esses pregadores tinham que dizer, aqueles miseráveis, desgraçados. Não os nossos príncipes. Os inimigos de Jesus são nossos príncipes. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O entregaram à crucificação de morte. Condenaram ele à morte. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. A palavra remir tem dois significados. Uma delas, a remissão, é quando o credor vê que o devedor não pode pagar a dívida, então ele oferece a remissão para o devedor. O devedor tem que aceitar o perdão da dívida, senão não tem remissão. Esse é um sentido. O outro sentido de remissão, ou de remir, esse verbo remir, o outro sentido é tirar do poder alheio. Israel estava debaixo do poder alheio de Roma. O Império Romano mandava e desmandava em Israel. Nós esperávamos que ele remisse Israel, que ele tirasse Israel do poder dos romanos. Olha a remissão que eles estavam esperando. Uma remissão mundana. Uma remissão para esse mundo, para essa política, para esse século. Eu fico envergonhado de ver quantos pastores hoje estão envolvidos em política, em redes sociais, discutindo, e só política daqui, política de lá, e ataca um, defende o outro, nem falam mais de Jesus, pastor. Esses daqui estavam querendo remissão política, estavam envolvidos com uma briga política. Nós esperávamos que ele remisse Israel, que ele tirasse Israel do poder alheio de Roma, que ele derrotasse os romanos, porque ele era tão poderoso. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Foi antes de ontem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Dizem. Você está sabendo de Jesus só porque os outros dizem alguma coisa dele? O que você sabe de Jesus é o que dizem dele? As mulheres voltaram falando isso, dizendo que tinham tido uma visão de anjos e que os anjos dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Cadê a prova? Não viram. Estão falando que ele, o corpo não está lá, mas não o viram. Em outras palavras, esses dois pregadores não acreditam que Jesus está vivo. É muito ruim quando o pregador não tem convicção desta palavra. É muito ruim quando o pregador lê esse livro e fica achando que é um livro de historinha, fica achando que é um livro histórico, fica achando que é um livro velho, fica achando que é um livro do passado. Isso aqui não é um livro velho, não é um livro de historinha. Este livro aqui é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Esse livro de Gênesis, Apocalipse só fala dele, porque ele é a palavra de Deus. Em Apocalipse está escrito, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, e a palavra está viva. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. A pregação deles, que legal, já pensou? Eu venho aqui, pastor Newton, um pastor nosso, ou uma pastora nossa, prega e fala, olha gente, eu nunca vi Jesus, eu não posso garantir que ele ressuscitou, tá bom? Como é que você vai continuar com a pregação? A pregação deles acabou aqui, e eles se enterraram com essa pregação. Vão ser reprovados. Vão ser reprovados com esculacho. E Jesus está certíssimo. Olha aqui, ó. Então vamos. Versículo 25. E Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vem cá. Jesus está dizendo, não quer acreditar nas mulheres? Não querem acreditar nos anjos? Acreditem na minha palavra. Acreditem nos meus profetas e em tudo o que eles falaram. Quando a pessoa não crê na palavra, não vai crer em mais nada. Se você não crê na palavra, você não vai crer em mais nada. Não é ver que vai fazer você crer. É ler a palavra. Ó nécios. Você sabe o que é nécios, né? Você sabe o que é um nécio? O nécio é uma pessoa desprovida de conhecimento. Uma pessoa que não conhece nada. Não conhece. Eles andaram 3 anos com Jesus e não conhecem Jesus. Não conhecem e nem reconhecem. São nécios. Olha aqui. Outras definições. Incapaz, incoerente. E a pior de todas, a palavra nécio quer dizer ignorante. Jesus está realmente reprovando e esculachando ignorantes e tardos de coração para crer tudo, diga tudo. Você quer crer só num pedacinho da palavra, é? Para crer tudo o que os profetas disseram. Aí ele começa a explicar, versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Eles estavam se perguntando, por quê? Por que ele apanhou desse jeito? Por que ele se deixou prender, crucificar, ser morto, não reagiu? Vocês não sabiam que convinha que ele padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Pode pegar de Gênesis até Malaquias. Como eu queria estar naquele caminho de Emaús para ouvir diretamente dele essa explicação. Ele foi explicando tudo, mas muita coisa a gente sabe, viu? Por exemplo, em Gênesis, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o verbo, haja, e as coisas começaram a aparecer. Ele é a luz deste mundo.
Ele é o que faz brotar a semente, brotar a terra. Ele, Jesus, é o que comanda os céus, os astros, o universo. Quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, a gente já começa a enxergar Jesus ali no Éden. Ele é a árvore da vida. Só tem direito à árvore da vida quem é de Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Quando o Senhor disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Ele podia ter dito, eu farei o homem conforme a minha imagem e semelhança, mas vamos fazer, eu e você, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, Jesus é o modelo. Fica aí, meu filho, não se mexe não. Vou fazer um igualzinho à tua semelhança aqui, ó. O primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. A gente começa a ler e vai vendo. Quando o homem caiu, que Deus começou a colocar impropérios para a serpente, Deus disse para a serpente, eu vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça, a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso já é Jesus, porque arqueólogos acharam pessoas que foram mortas por crucificação, e os pregos não eram enfiados no peito do pé, não, os pregos eram enfiados no calcanhar, atravessados nos calcanhares. Então, em Gênesis, ele é a semente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente, que é Satanás. Jesus começou a mostrar tudo isso, e começando por Moisés, os 5 primeiros livros. Aí quando veio o dilúvio, Deus mandou a família de Noé entrar na arca. A arca é um símbolo de Cristo, foi a arca da salvação. Aí quando Abraão lá na Babilônia escutou a voz de Deus, Deus disse assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei grandissimamente. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Abraão que abençoa todas as famílias da terra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi mostrando a Escritura. Estou abrindo o entendimento de vocês, para vocês compreenderem essas coisas. Ele é o Deus de Abraão. E aí quando Abraão volta vitorioso daquela guerra, Jesus aparece para ele, hein? 2000 anos antes de Jesus nascer em carne e ossos, ele apareceu para Abraão na figura de Melquisedeque, trazendo pão e vinho para Abraão, os elementos da Santa Ceia. Abraão tomou a Santa Ceia diretamente das mãos de Melquisedeque, o Rei da Paz, o Rei da Justiça. Quem que é o Rei da Paz? Quem que é o Rei da Justiça? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Jesus foi mostrando tudo para eles, começando por Moisés, e olha só, hein? Ainda na época de Abraão, 3 aparecem para ele ao meio-dia. Um dos 3 é o Senhor Jesus. Quando Deus diz para Abraão, eu quero o Isaac. O Isaac põe a lenha nas costas, o Abraão vai com ele lá no Monte Moriá, e vai sacrificar o filho. Ali Jesus aparece. Não, Abraão, não faças mal ao Isaac. Aí Abraão olha na direção da voz, ele não vê uma pessoa, ele vê um cordeiro. Preso pelas pontas, diz a palavra, preso pelas pontas, no espinheiro, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E olha aquele cordeiro que Abraão viu, e eu vejo Jesus Cristo, que foi oferecido e morto no lugar de Isaac, para que Isaac não morresse. Jesus foi mostrando todas essas coisas para os seus 2 discípulos, esses alunos que foram reprovados, eles estão agora em recuperação.
Jesus está vendo se dá para salvar esses pregadores. Aí quando você vê o Jacó lá, apavorado, dormindo no deserto, a céu aberto, Jacó tem a visão da escada que vai até o céu. Ali é Jesus Cristo. Até Jesus falou isso para Natanael. Jesus falou assim: a partir de agora você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó. E ele foi mostrando isso para esses alunos. E eu estou só em Gênesis e pulando muita coisa, viu? Ele é o anjo do Senhor que luta com Jacó e deixa Jacó ganhar a batalha. Sabe quando um pai briga com o filho e finge que apanhou? O filho pequenininho brinca de luta com o filho. Ai filho, ai não estou aguentando. O pai brinca com o filho, vamos fazer um braço de ferro. Ai meu filho, não, você vai quebrar meu braço, meu filho. A criança fica toda feliz. O Jacó pensa que era um campeão. Ele brincou com Jacó. Jacó pensa que ganhou de Deus. Ele estava lá. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus. Foi ele que fez de José o Zafanate Paneia, o Salvador do mundo. E quando Jacó abençoou os seus filhos, ele era o cetro de Judá. Nunca mais o cetro real iria sair da tribo de Judá. Em Êxodo, ele é a sarça que pegava fogo e não se consumia. Mataram sem Jesus, mas a sua chama está mais acesa do que nunca. O fogo do Espírito está entre nós. Jesus está vivo. Ele é a sarça viva. Pode fazer o que quiser, ninguém vai conseguir apagar Jesus. A sua chama arde. Por isso que esses dois aqui vão falar depois. Enquanto aquele estranho falava conosco, nosso coração não queimava. Jesus foi mostrando. E quando Moisés perguntou para Deus: qual é o teu nome? E ele disse: eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que foi morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves do inferno e da morte. Eu sou, eu sou. Ele disse para a mulher samaritana: eu sou eu que falo contigo. Jesus foi mostrando tudo isso: eu sou, eu sou. Aí quando chegou na 10ª praga lá no Egito, Deus disse: fala para cada família pegar um cordeiro para cada casa, um cordeiro puro, sem defeito, sem mancha, um cordeiro perfeito. Manda sacrificar à tarde, o horário que Jesus morreu. Manda sacrificá-lo à tarde e pegar o seu sangue e passar no madeiro das portas. E quando eu entrar no Egito, a casa que tiver o sangue santo do cordeiro, eu vou pular aquela casa. E a casa que não tiver o sangue, a morte vai entrar. Jesus. Ele foi se mostrando aquele que libertou todo mundo da escravidão. Olha, eu tenho aqui um estudo que eu fiz, já que eu não estava lá em Emaús, mas é tanta coisa, pastor Nilton. Eu vou ler rapidamente para te passar isso. Ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Ele é o maná do deserto que sustentou o povo e ninguém morreu de fome. Ele é a rocha em Horebe que foi ferida e verte águas vivas, água da vida. Ele é o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, o tabernáculo de Deus com os homens. E ele é, no livro de Êxodo, o Senhor que te sara. Ele falou: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, nenhuma das enfermidades que eu pus sobre os egípcios eu porei sobre ti, porque em Êxodo eu sou o Senhor que te sara. E aí em todo o Antigo Testamento, em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sangue dado no altar para expiação dos pecados. Ele é a festa da Páscoa, das primícias e de Pentecostes. Em Números, ele é a serpente que Moisés ergueu numa haste lá no deserto. Até Jesus usou isto, ensinando
e quem olhava para ela vivia. Assim também importa que o Filho do Homem seja erguido. Jesus usou essa passagem, isso foi Ele que revelou, não sou eu não. Ele é o Senhor abençoador, Ele é a vara de Arão que floresceu, estou lendo em Números. Ele é a bezerra ruiva no livro de Números, Ele é a rocha ferida 2 vezes que verteu água, e dizem os hebreus, em seus estudos teológicos, que saiu sangue também. A rocha que Moisés feriu 2 vezes com raiva representava Jesus. Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha. Ele foi ferido e morto, mas depois que estava morto, veio o soldado e enfiou a lança no seu lado. Ele foi ferido 2 vezes e saiu sangue e água. Jesus foi explicando isso para aqueles 2 privilegiados, aqueles 2 alunos que não mereciam, viu? Devia estar eu e você lá, Nilton. Ele é o holocausto eterno, o cordeiro sacrificado. É assim, gente. Isso se tornou prática em Jerusalém, em Israel. Às 9 horas da manhã um cordeiro era morto. Às 3 horas da tarde outro cordeiro era morto. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e às 3 horas da tarde Ele rendeu o Espírito. Ele é o Cordeiro de Deus. Gente, se eu for contar tudo que eu tenho aqui, nós vamos chegar em Emaús a pé. Eu tenho um grande estudo aqui. Mas o que eu quero te dizer é isso, preste atenção. Jesus foi pregando e ensinando, e eles não sabem que é Jesus. E chegaram à aldeia para onde iam, e Ele fez como quem ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus, aquele estranho, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e o deu. Aí abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Aí eles vão pregar a verdade. Eles voltam correndo para Jerusalém, e agora eles estão anunciando lá para os outros discípulos: Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o vencedor, Ele venceu a morte, Ele esteve conosco. Nosso coração pegou fogo quando Ele falava conosco. Agora eles estão pregando, veja, agora eles são pregadores incendiados por Jesus Cristo. Quando um pregador tem dentro dele um coração que queima, quando uma pregadora tem dentro de si um coração que queima, quando um cristão, uma cristã tem dentro de si o fogo do Senhor, aonde ele chegar, ele vai incendiar a seara, ele vai botar fogo na seara. Quem ouvir esse pregador, essa pregadora, vai ter a certeza que Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos, está vivo, e dentro dessa pessoa, com certeza Ele está vivo, e dentro dessa pessoa. Essa é a pregação, amados. Esses 2 voltam para Jerusalém e anunciam para os demais que não acreditam. Não acreditamos. Eles não estão acreditando. Aí Jesus aparece no meio da sala, de carne e ossos. Eles não acreditam. Jesus diz: eu não sou um fantasma, me peguem aqui. Deixa eu falar uma coisa. Se você tiver qualquer livrinho de testemunho de Jeová, tipo aquele Viver para Sempre no Paraíso na Terra, tão bonitinho e colorido, lá está dizendo que Jesus não ressuscitou não, viu? Que foi uma teofania, que Jesus fez uma simulação, que na verdade o corpo de Jesus foi arrancado da sepultura pelo próprio Jeová e está guardado para o juízo final, e no dia do juízo o cadáver de Jesus vai ser mostrado para os pecadores, para eles dizerem se aceitam Jesus ou não. É isso que eles ensinam. Então Jesus é um embusteiro. Então Jesus é um mentiroso enganador.
Porque ele diz aqui, quando aparece para todos os discípulos, ele diz aqui, porque eles estão achando que era um fantasma. Vou ler o versículo 37. E os discípulos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. As testemunhas de Jeová ensinam isso, que era uma teofania, que não era Jesus não, uma simulação. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Olha ele continuando a fazer perguntas, para ver se o pregador acorda, se a pregadora acorda. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou Jesus está mentindo, ou as testemunhas de Jeová estão mentindo. Um dos dois está mentindo. E eu ouso dizer que os ensinadores das testemunhas de Jeová estão mentindo. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele nunca mentiu e nunca se achou engano na sua boca. Sou eu mesmo. Eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Como essas testemunhas de Jeová estão sendo enganadas. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda estão vendo e não estão crendo. Por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. O espírito não come nada. Faz lá um despacho na encruzilhada, coloca o melhor peru, um chester bem assado, uma farofa bem temperada, bota lá umas garrafinhas de cachaça e bota lá até uísque, põe lá charuto também, viu? E deixa lá na encruzilhada. Vê se algum espírito vai comer aquilo. Vê se alguma entidade vai comer aquilo. Espírito não come nada. Jesus comeu diante deles. Carne e ossos. E para convencê-los vai ficar na terra ainda pelo prazo de 40 dias. E aqui, ainda naquele domingo à tarde, quando ele apareceu para todos, olha o versículo 44, eu estou terminando a mensagem. Que pena que eu tive que resumir tanto. Que pena. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Né? Ele está falando olhando para os dois discípulos no caminho de Emaús. Eu acabei de falar isso para vocês. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Abriu o entendimento de todo mundo agora. E disse-lhes, agora está falando para todos: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Qual é a nossa pregação? Em aluno, candidato a pastor, candidata a pastora, candidato a pregador, candidata a pregadora. Qual é a nossa pregação? A nossa pregação é que você, frequentando aqui a nossa igreja, vai ficar rico em um ano, você vai comprar uma cobertura, vai ter um jato, um iate, uma lanche, um carro importado. Que você frequentando essa igreja aqui, você vai ter muita prosperidade, um grande bem-estar financeiro. É essa a pregação que ele mandou fazer? As igrejas saíram dessa pregação que ele mandou. Olha aqui, ó. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados. A remissão aqui não é tirar do poder alheio, se bem que vai tirar do poder de Satanás, do império das trevas. Mas a remissão aqui é quando o credor vê que o devedor não pode pagar a dívida e o credor compadecido oferece gratuitamente o perdão para o devedor. É um acordo entre credor e o devedor tem que dizer: eu aceito o perdão da minha dívida. Por isso que você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Com arrependimento,
para ter a remissão dos pecados. E isso tem que ser pregado em toda a terra. Vamos ficar de pé agora. Ah, como eu queria ter falado mais. Eu queria ter falado para você que Jesus, conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, mostrou que lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é o menino que nasceu, e a palavra diz, e um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como eu queria ter te falado isso. Como eu queria ter te falado que no livro de Daniel ele é o 4º homem da fornalha. Ele é aquele que fecha a boca do leão. Como eu queria te falado mais. Tinha tanta coisa para falar, pastor Newton. Você vai ter que estudar as Escrituras, viu? Você vai ter que ter mais comunhão com Jesus. Você vai ter que aprender mais com o Mestre. Eu aprendo com ele. Eu sou aluno dele. Discípulo quer dizer aluno. Os pregadores hoje, no Brasil principalmente, deturparam a pregação do Evangelho. Isso não vai acontecer na Paz e Vida. Não vai acontecer. Nós não vamos sair desse esboço. O esboço dele é bem simples. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Eu vou dizer uma coisa, eu só sei pregar isso. E eu não fujo disso. Não me venha com teorias, novidades e modismos, porque eu não vou pregar esses modismos. Eu vou continuar anunciando esta palavra aqui, ó. Vou continuar anunciando o conteúdo deste livro. E o conteúdo deste livro é só Jesus. Eu pincelei por cima, mas se aprofunde na Escritura. Jesus dizia, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu só prego o conteúdo desse livro. Eu não tenho outro assunto. Corrija a tua pregação. Vamos orar pelos doentes, vamos expulsar demônios, vamos orar para as pessoas arrumarem emprego, vamos orar para as pessoas terem fartura, vamos continuar orando para Deus abençoar o seu povo, porque é direito de quem obedece o Senhor Jesus. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância, mas nós vamos continuar pregando principalmente o seguinte, quer ir para o céu? Tem que ter arrependimento. Porque com arrependimento você vai alcançar a remissão, o perdão dos pecados. E toda vez que você pecar, se arrependa. Não vá fazer como um empresário lá no Recife, que me falou uma besteira tão grande, eu estava almoçando com ele, e eu falei, você não pode fazer isso. Ele falou, depois eu peço perdão a Deus, eu vou fazer sim. Isso não é evangelho, isso não é vida cristã. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho que pode pintar e bordar, Deus perdoa. Esse evangelho que diz, Deus é amor. Ele não vai lançar ninguém no inferno, não. Pode continuar pintando e bordando. Vai ler o evangelho, vai ler a palavra. E quando o Filho do Homem vier na sua glória e com todos os seus santos anjos, ele separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E os do lado esquerdo irão para o tormento eterno, mas as ovelhas para a vida eterna. Você é bode ou é ovelha? Você é ovelha ou é cabrita? O evangelho está sendo deturpado, os altares estão corrompidos, mas na Paz e Vida não. Aqui nós não vamos aceitar. Porque nós não temos outro assunto. Eu e todos os pastores da Paz e Vida, nós não temos outro assunto. O nosso assunto é esse. É o conteúdo dessa escritura. Nosso assunto está aqui, ó. Eu vou para o céu, sabe por quê?
porque o autor dessa palavra me garantiu isso. E eu creio na sua palavra, e a sua palavra me basta. A sua palavra é a verdade, a sua palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ele disse. Erga as duas mãos aos céus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Nesse momento, eu quero ser aprovado como discípulo que prega a mensagem central, a mensagem principal, que leva para o céu. E esta mensagem, agora eu sei qual é. Agora eu posso pregá-la. Eu quero fogo, fogo do teu Espírito, ardendo no meu coração, para que eu incendeie, para que eu coloque fogo nos campos, nas searas, para que o Espírito Santo que está em mim fale com a minha família, fale com a minha rua, fale com o meu bairro, fale com a minha cidade, usando a minha boca para anunciar que Jesus Cristo está vivo, breve vai voltar, e Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de toda a humanidade. E Ele é o meu Rei e Senhor, para quem eu trabalho e quero trabalhar para sempre. Assim seja feito. Amém.